pela sustentação, pelo amparo de sempre. Esteja conosco. E assim seja, graças a Deus. Amém. Que assim seja. Vamos lá, irmãos, vamos continuar o nosso estudo aqui. Nós havíamos parado no capítulo 5, né, sobre o purgatório, e exatamente no item 5, né? Aí no item 5, ele está falando, né, que os nossos sofrimentos aqui é por falta de depuração, né? E que o sofrimento, né, mais uma vez ele está falando, né, que o sofrimento é inerente, né, e ele proporciona, ele é inerente e é proporcional às nossas imperfeições, né? Então é aquilo que a gente já sabe. Na realidade, é como se a gente tivesse um filtro, né, que nos conecta até Deus, né? E, e quanto mais impurezas existe aí nesse filtro, como se fosse, né, a gente já falou em algumas palestras, como se fosse a lente de um óculos, né? Se a lente estiver muito suja, muito embaçada, muitas impurezas, muitas imperfeições nessa lente, a gente tem dificuldade de enxergar, tem dificuldade de enxergar, tem dificuldade de se alinhar, não é? De se alinhar com Deus, de se alinhar com a sua bondade, com a sua justiça, não é? De se alinhar com os seus caminhos e de estar vivendo, né, o verdadeiro reino de Deus, né? Como a gente já estudou no início dessa obra aqui, né? Tanto céu e inferno é um estado de espírito, não é? E esse filtro, essas lentes, é que vão determinar, né, de acordo, como que essa luz vai entrar no nosso espírito, como que ela vai atuar no nosso espírito e como que ela vai guiar os nossos passos, né? A luz de Deus, ela chega igual para todos, assim como esse sol lindo que está brilhando aí fora hoje, né? A luz de Deus, o sol chega para todos, a luz de Deus chega para todos também. Mas se nossas lentes são distorcidas, né, cada um faz uma leitura diferente da lei de Deus e age em virtude da leitura que a gente tem. É por isso que a verdade, não é, diz que Jesus disse, né, conhecereis a verdade vos libertará. Mas no atual estágio que a gente encontra, cada um tem uma parcelazinha da verdade, né? Dizem, tem um ditadozinho que eu acho muito bonito, que fala que a verdade é um espelho quebrado, né? E cada um tem um pedacinho desse espelho. E aí, quando a gente olha nesse pedacinho desse espelho, o que a gente vê, né? A própria imagem refletida. Então, a verdade de cada um é um pedacinho da verdade total, não é? E que reflete aquilo que a gente tem, reflete a nossa própria imagem, né? E é por isso que, dentro do possível, a gente precisa dar uma melhorada nesse espelho, porque, segundo a prece de Cáritas, a gente precisa refletir a imagem de Deus, né? Essa é a nossa busca, né? E o fato de enxergar embaçado a luz de Deus é o que, infelizmente, nos distancia, né, da sua lei, do seu amor, e acaba trazendo essas aflições, né, para a nossa vida, né? Aí no item 6, está falando que, de novo, né, em função da nossa imperfeição, a gente sofre no plano espiritual e na terra. Não são dois tipos de sofrimentos diferentes, né? Apenas a continuação do mesmo sofrimento. Então, outra coisa importante, né, e a gente fala, quando a gente morre, ninguém recebe atestado de santidade quando morre, né? Então, se a gente sofria aqui na Terra, se a gente tinha imperfeições aqui na Terra, a gente vai continuar tendo, né? Assim que a gente desencarna aqui na Terra, começa um novo ciclo do lado de lá, né? Mas na realidade a vida não dá saltos, né? Hoje a gente está encarnado, amanhã está desencarnado. Então hoje a gente está vivendo nossa realidade encarnado, amanhã a gente continua vivendo a mesma realidade, só que desencarnado, num outro plano dimensional. E de acordo com a nossa evolução, a nossa consciência se expande um pouquinho mais quando a gente está no plano espiritual. E é aí que a gente se dá conta das besteiras que a gente fez e das oportunidades que a gente perdeu, infelizmente, né?
E é por isso que é importante a gente despertar, quanto antes a gente despertar, né, para essas verdades, melhor, porque vai até falar no próximo capítulo, né, que a gente evolui nos dois mundos, tanto no físico quanto no espiritual, mas a gente sabe que a gente tem uma oportunidade de evoluir de forma mais rápida aqui, né, porque é um mundo mais pesado, é um mundo físico, né, inclusive é por isso que existe a encarnação, né, para acelerar a nossa evolução, não é? E aí ele está falando também que depende de nós tirarmos o maior ou menor proveito de nossas experiências, que é isso que a gente acabou de falar, né? Essa liberdade que nos é concedida é prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, né? Que quer que o homem deva tudo aos seus esforços e seja o artífice do seu futuro. Então, isso aqui é outra lei de Deus, da qual a gente não pode escapar, né? Na realidade, não é que Deus quer, né? Deus manda, né? A lei é assim, né? E lei é isso, né? Cumpra-se. E como a gente já havia falado nos outros dias, né? Eu posso acreditar ou não na lei, né? Mas ela funciona. Ela funciona. A gente está submetido a ela, né? Toda vez que a gente tenta ir contra as leis de Deus, é como se a gente estivesse nadando contra a corrente, né? Às vezes a gente acha que um ato de inteligência ou de rebeldia é nadar contra a corrente. Na realidade, às vezes é um ato de desinteligência, né? Nadar contra a corrente, porque é um esforço muito grande, né, para a gente nadar contra a corrente. O que eu acho muito interessante, e é um ato de inteligência, é a gente nadar a favor da corrente, porque a gente vai mais rápido, né? Porém, cada um pode nadar no seu estilo, né? Eu acho que isso é livre-arbítrio, né? A gente escolher o estilo, né? O estilo de nado que a gente vai fazer, né? A gente nada a favor da corrente, mas pode ser o nado clássico, pode ser o nado borboleta, pode ser o crawl, não é? Pode até nadar de costa, às vezes, quando quiser dar uma descansadinha, né? Mas é importante nadar a favor da corrente, né? Pode falar, Leni. E uma coisa que eu acho bastante importante, Leandro, assim, que sempre me ocorre, é a maneira como a gente passa, como a gente entende e encara o sofrimento, né? Porque às vezes a gente vê pessoas com baita de um sofrimento, que você vê numa situação realmente difícil, né? De pobreza, de doença, tal, 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 e a pessoa tá assim, meio que tranquila, levando de boa, entendendo mais ou menos a coisa. Ao passo que a gente vê pessoas, às vezes, com o mesmo problema, mas assim, maldizendo, xingando. Então, quer dizer, nesse caso, o aproveitamento é um pouco menor, né? Então, que a gente consiga entender o sofrimento, né? A gente consiga entender que aquele sofrimento nos é necessário, é um impulso para a gente, e que a gente sofra bem, né? Porque é o que você acabou de dizer, a gente não escolhe. A gente tem que passar por aquilo, a gente vai passar. Agora, a gente pode escolher, como você disse, o nada, né? A gente pode escolher sofrer bem, né? Ou sofrer mal. Então, disso vai depender a duração do nosso sofrimento, né? Era só isso. É isso aí, é isso aí. E é exatamente essa passagem que tem no Evangelho, né? Sobre o bem sofrer e o mal sofrer, né? É um negócio interessante porque tem muito a ver com a nossa imaturidade e falta de consciência mesmo, né? Porque a partir do momento que a gente aprende e aceita, né, que a gente passa por todas essas coisas, por nossa própria responsabilidade, por nossa própria escolha, é até um contrassenso a gente ficar reclamando do que a gente está passando, né? Não tem lógica reclamar do que está sofrendo sabendo que fomos nós que provocamos, né? Inclusive, é muito importante estourar essa bolha aí, né? Estourar essa bolha, estourar a bolha do vitimismo, né? Colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no marido, colocar a culpa na esposa, colocar a culpa no filho, colocar a culpa na sociedade, a culpa no vizinho, a culpa, tudo fora da gente, né? Embora a palavra culpa não é muito bom, né? É mais legal a palavra responsabilidade, né?
Então, colocar a responsabilidade das coisas da nossa vida, né? Se por um lado tem um conforto aí, digamos, um conforto consciencial fazer isso daí, por outro lado nos escraviza, né? Se a gente acredita nesse vitimismo, aí a gente está colocando as rédeas da nossa vida na mão de outras pessoas, não é? Tá? Então, assim, é uma decisão difícil, é uma decisão madura, né? É uma decisão difícil, mas é uma decisão madura, né? A partir do momento que a gente entende e aceita essas coisas e não coloca mais a responsabilidade na mão dos outros, a gente assume um grande poder na nossa vida, não é? Saber que nós somos os responsáveis por tudo isso, não é? E não deixa a rédea das nossas vidas na vida de outro. Então, se por um lado é doído a gente assumir que a gente é que provoca o nosso próprio sofrimento, por outro lado, é um poder muito grande que a gente toma em nossas mãos, não é? Saber que tudo depende de nós, não é? Então, é uma decisão importante que a gente faz. Eu não, tenho certeza que a troca é positiva. A gente não vai mais poder pôr culpa ou responsabilidade na mão dos outros, não é? Então, assim, é uma coragem muito grande a gente assumir isso daí, mas, por outro lado, nos dá um poder muito grande também. Tá? Afinal de contas, a gente não vai se responsabilizar só sobre as coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas tudo que acontece na nossa vida, inclusive as coisas boas, não é? Então, a partir do momento que a gente toma esse poder, a gente também toma o poder de tomar decisões mais inteligentes, mais produtivas, né? E sem querer esticar muito o assunto, mas ainda nesse sentido aí, existe um negócio que tem vindo na minha cabeça bastante ultimamente, e a Vânia falou na quinta-feira na leitura do livro Violetas na Janela, né? Tem uma passagem do livro Violetas na Janela que eles estão ajudando um espírito, se eu não me engano, quando eles fazem a visita no centro espírita que a Patrícia frequentava antes dela desencarnar, né? E aí tem lá um espírito todo perdido e tal, né? Sem saber direito o que aconteceu, não sei o quê. E aí o orientador aproveita para dizer, né, que assim, todos nós queremos deixar de lado o sofrimento pelo qual a gente está passando, não é? Aquela coisa que a gente está passando, mas não está disposto, não é, a largar os vícios, né? Por exemplo, todo mundo quer evitar a ressaca, mas ninguém quer parar de tomar uma biritinha, não é? Então, é isso que a gente faz no dia a dia. Talvez da birita a gente já se curou, mas quantos outros vícios a gente continua? Ah, não, eu queria ter um estilo de vida diferente, eu queria ter mais saúde, eu queria aprender mais, né? Mas não se movimenta para isso, não é? Então, assim, eu quero uma coisa, mas não abro mão de outra, né? E toda a escolha, né? Todo sim tem um não implícito e todo não tem um sim implícito, né? Toda escolha que a gente faz tem, né? Então não tem como, eu falo sempre aqui para a Mônica uma frase que eu gosto, não tem como a gente fazer omelete sem quebrar os ovos, né? Ou você quebra os ovos e tem omelete, não é? Ou você não tem omelete e tem os ovos inteiros. Né? Então não tem como, não tem como. Então a gente quer parar de comer omelete e continua quebrando os ovos e batendo os ovos. Poxa, né? Se a gente quebra e bate os ovos, você já tem um omelete ali. Então é simples assim, né? É simples assim. A gente quer o benefício, mas não quer o trabalho, né, de deixar os vícios. Né? Então é isso. É isso aí. Item 7. O item 7 fala que o sofrimento de alguns espíritos é tão grande que, se fossem eternos, poderia-se dizer que seria inferno. Né? E graças ao Espiritismo, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. Né? Graças a Deus, o sofrimento não é eterno. Não é? E o Espiritismo ele não nega a ideia de penas futuras, né? Mas, pelo contrário, vem constatá-las. O Espiritismo destrói a ideia do inferno localizado, não nega o purgatório,
desde que prova que estamos nele, não é? Então, segundo o que a gente estuda e o Espiritismo traz para nós, é justamente aqui na Terra, né, que está o purgatório, é aqui que a gente está purgando, né, as nossas impurezas, né, purgando as nossas impurezas. E aí, uma outra parte aqui, desculpa, deixa eu ver. Isso aí. E aí, uma outra parte aqui, ainda no item 8, né, está falando que a gente pode e deve, né, rezar pelos nossos irmãos que já desencarnaram, não é? Então, na realidade, a gente pode orar pelos espíritos sofredores, que muitas vezes eles até as solicitam, não é? É uma forma de caridade e pode reconduzir esses espíritos ao bem, abreviando dessa maneira os seus sofrimentos. Então, assim, a partir do momento que existem religiões que acreditam que morreu, acabou, ou fica dormindo esperando o dia do juízo final, né? O Espiritismo nos esclarece que não, né? O espírito que está lá na erraticidade, está desencarnado e muitas vezes desencarnou sofrendo, não é? Ele pode e deve receber preces, né? Isso pode ajudar a aliviar o sofrimento dele e até aumentar um pouquinho a consciência dele. E toda vez que a gente amplia a consciência, aumenta a nossa verdade, né? Diminui nosso sofrimento, né? Ampliação de consciência é inversamente proporcional ao sofrimento, né? Quanto mais a gente amplia a nossa consciência, menor são os nossos sofrimentos. Nem que seja pelo fato da compreensão. Às vezes a gente, como foi dito, a gente está no meio do problema, no meio da tormenta, mas se a gente tem uma compreensão boa sobre aquilo, a gente sofre menos, não é? Então, a eficácia da prece está diretamente ligada como a gente já sabe, né, mas aqui ele complementa. A eficácia da prece está diretamente ligada à sinceridade com que é proferida, né? Mais pelo coração do que pelos lábios, não é? É por isso que dizem, também é um pouquinho repetitivo isso, mas eu acho legal falar, né? Dizem que paredes de hospitais já ouviram preces muito mais sinceras do que paredes de igrejas, né? Ou outros centros religiosos aí, né? No item 9 diz que independente do tipo de prova ou de castigo, há sempre um término para ele, como a gente já falou, né? Restando duas alternativas: a punição temporária e graduada segundo a culpabilidade ou a recompensa graduada segundo o mérito, né? Não existe condenação eterna, né? Então, de acordo com a nossa conduta, não é? A gente só pode ter dois resultados, né? Ou algum tipo de punição, ou algum tipo de recompensa, né? Pelo mérito daquilo que a gente fez. Alguma caridade ou qualquer coisa do tipo, né? O purgatório é a realidade que nós encontramos, que é a realidade em que nos encontramos. Essa palavra exprime a ideia de um lugar circunscrito, né? Então, diferente do céu e do inferno, o purgatório, segundo o livro nos diz, é a ideia de um lugar circunscrito, sim, né? E por isso se aplica mais naturalmente à Terra, né? Então, quando a gente olha o purgatório como um local circunscrito, a gente pode definir que, então, o purgatório seria a nossa experiência aqui na Terra, né? Porque é considerada um local de expiação, né? E a expiação na Terra a expiação na Terra é o verdadeiro purgatório, tá? Então, a gente pode dizer que o purgatório é aqui e agora, né? E aí ele complementa dizendo que quando a gente for melhor, a gente vai trazer para a Terra, né, só coisas boas. Então a Terra deixará de ser um local de expiação, né? A gente está nessa transição onde a Terra se elevará na hierarquia dos mundos, né? Então, assim,
é uma coisa puxa a outra, né? A Terra vai evoluindo e nós também. Conforme a Terra evolui, a gente evolui um pouquinho. Conforme a gente evolui, a Terra evolui um pouquinho. O que acontece é o seguinte: a Terra vai passar para o mundo de regeneração, né? Isso já é certo, né? Então, o que acontece? Para que a gente continue nessa nave, a gente precisa reunir condições para isso, né? E a transição do planeta Terra, assim, do ponto de vista energético, basicamente é um aumento de frequência. A frequência do planeta Terra já está mudando, né? Tem uma ressonância que pode ser medida cientificamente, chama ressonância de Schumann, né? De Schumann, ela pode ser medida, tá? Ela já está alterada, essa ressonância aí, que é a vibração do planeta Terra, tá? E ele está aumentando bastante. E é isso que vai demonstrar, vai efetivar essa mudança do planeta Terra. Então, a vibração do planeta Terra está aumentando, vai aumentar bastante até um ponto que ele chegue na vibração de mundo de regeneração. E aí, como que faz para a gente acompanhar? A nossa vibração tem que acompanhar isso daí, tá? Se a nossa vibração não acompanhar, a gente vai ser convidado, né, a se retirar do planeta e ir para um planeta onde a nossa vibração esteja mais adequada. E sim, não vai ser um planetinha bonitinho, né? Vai ser um planeta que ainda vai estar lá nos primórdios, não é? E aí é claro que vai ser um sofrimento, né? Para a gente que está acostumado com celular, com automóvel, com iFood, com não sei o que, vai ter que voltar a caçar, vai ter que voltar a caçar para comer, né? Então não vai ser nada muito gostosinho, não. Mas a sabedoria de Deus é tão grande, não é? Que caso alguns de nós seja convidado a habitar esses mundos para continuar a nossa elevação espiritual até poder voltar para o planeta Terra, não é? Todos os seres humanos do planeta Terra que acabarem sendo exilados do planeta Terra e forem para esse mundo mais primitivo, na realidade, esses irmãos serão luz nesse planeta, né? Serão os espíritos que vão ensinar essa civilização o fogo, a roda, vai ensinar a plantar, vai ensinar a cultivar o próprio alimento e a continuar, né? Então, você vê, a sabedoria de Deus é tão grande que aquilo que entre aspas, né, não servirá mais para o mundo de regeneração, quando esses espíritos são exilados, eles acabam chegando lá numa condição de uma evolução um pouco maior, nem que seja intelectual, e aí acaba ajudando aquele povo, né? Então, um negócio que é uma coisa, entre aspas, chata, triste, que é o exílio, né? O exílio de um povo. Por outro lado, esses irmãos vão poder fazer uma caridade muito grande para um povo, um povo que está numa situação primitiva ainda, né? Eu acho muito interessante isso daí, né? E tem a ver com a nossa própria evolução aqui também, né? No planeta Terra, quem está um pouquinho mais desperto ajuda o outro a despertar e assim por diante, né? Essa é a beleza aí, né, dos ensinamentos de Deus, é o que Jesus espera de nós, não é? Jesus começou a obra, ele acompanha a obra, não é? Mas hoje, encarnado na Terra, né, eu gosto de dizer isso, né? Hoje, encarnado na Terra, quem são as pernas, quem são os braços e quem são as bocas de Jesus na Terra? Cada um de nós que se propõe a colocar em andamento o serviço que Jesus começou, não é? Então, é isso. O item 10 diz assim: Jesus não falou do purgatório na época que ele veio aqui, porque não existindo a ideia, não havia a palavra para representá-la. Usou então usou a palavra em uso, inferno, para representá-la, né?
caso tocasse nesse assunto específico, estaria antecipando uma noção reservada ao futuro. Então, Jesus veio pregar o amor e tal, mas naquela época, como a gente já falou também, né, já é do nosso conhecimento, ele também não podia abrir muita coisa, né? Ele veio para retirar um véuzinho, mas ele não podia retirar vários véus, né? Na realidade, nós, naquela época, a gente já estava podendo comer uma papinha, né? A gente estava saindo do leite, já podia comer uma papinha, mas Jesus não podia chegar aqui e dar uma feijoada para a gente, né? Então, a gente é que nem uma criança mesmo, né? A gente vai evoluindo e vai recebendo as informações e as revelações de acordo com a nossa evolução. Beleza? Assim, irmãos, encerra o capítulo 5. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Tudo bem? Podemos continuar? Então tá. Posso? Quem quer falar? Pode falar? falar. Pode. Só me lembrei dessa explicação que você deu de ter exilado para um outro mundo e já está até um pouco mais adiantado lá para ajudar os outros. Achei isso muito interessante, muito, muito interessante mesmo, é a oportunidade de ser um orientador em outro lugar, ao passo que aqui foi até mal, né? Assim, as condutas. E eu só me lembrei, se tem a ver o caso do livro, que me lembrei na hora, Exilados de Capela, né? Que eu entendo, eles vieram de um lugar, lá foram exilados, e aqui vieram já mais adiantados, de acordo com a conosco, a habitação aqui da Terra. Então, eles foram exilados de lá e chegaram aqui mais evoluídos ainda para nos ajudar. Eu achei... Eu fiz a comparação só. Me lembrei do exilado, exatamente. Né? Só que veio de lá, de um mundo mais evoluído, para nos ajudar aqui. Eu achei, assim, muito motivador, muito feliz, até para quem está com a cabecinha muito dura ainda, né? Uhum. É isso só. Sempre tem chance, né? E é um negócio interessante, né? Ele vai sair de um lugar onde ele estava numa classe, numa turma onde ele era um dos últimos da turma, né? E aí ele vai para uma turma onde ele vai ser um dos primeiros da turma, né? Muita sabedoria do pai. É isso aí, é isso aí, é isso aí. É o aluno repetente, né? Vai. Oi? Mas não condenado ao fogo do inferno para sempre, né? Ele vai continuar em condições de evoluir. Não, sempre ter feito alguma coisa útil ainda, né? E começar tudo de novo. Sim, com certeza, com certeza. É isso aí, a lógica é essa mesmo, e é exatamente o que aconteceu em Capela, é o que vai acontecer aqui na Terra agora, né? E se eu não me engano, eu tenho quase certeza, em Capela foi justamente, não é? Essa história de Capela é justamente a passagem do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, né? Hoje Capela é um mundo regenerado, né? Capela é um mundo regenerado, né? É isso aí. Bom, capítulo 6, doutrina das penas eternas, né? Essa doutrina vem perdendo força à medida que a humanidade evolui moral e intelectualmente. Originalmente, essa crença serviu como um freio para sociedades primitivas que só compreendiam posições materiais e um Deus vingativo. No entanto, com o progresso espiritual, tornou-se incompatível com a ideia de um Deus infinitamente justo e misericordioso, né? Então, essa questão das penas eternas e tal, ela vem caindo em desuso, essa ideia, conforme a gente vai evoluindo, né? Para a gente que é espírita, já caiu por terra há muito tempo, né? Para outros irmãos de outras religiões aí,
a ficha vai caindo aos poucos, não é? Assim como Jesus tirou um véu, o Espiritismo veio e retirou um outro véu, não é? E por que existia, não é, essa doutrina aí das penas eternas? Porque a gente era mais primitivo, né? Como a gente já falou, a gente era mais primitivo e a gente precisava de um freio, não é? Então é aquilo, a verdade ela vai sendo mostrada aos poucos, né? Até mesmo porque também aí nos livros da doutrina eles nos esclarecem que se a verdade for mostrada de uma vez só, ela pode cegar, né? É como se a gente estivesse numa caverna, sei lá, vários dias, vários meses dentro de uma caverna totalmente sem luz e saísse com aquele brilho do sol do meio-dia, né, na nossa cara, então poderia cegar, né? Então a verdade ela vai sendo colocada aos pouquinhos, né? Olha, nessa parte aqui, eu fiz um resuminho e é mais pelas ideias do que pelos itens, tá? Eu não vou seguir item a item, mas sim ideias por ideias, tá? Então, a primeira ideia a respeito da doutrina das penas eternas é sobre a origem, não é? Dessa doutrina aí. Então, ela surgiu em sociedades primitivas, como a gente já falou, onde o temor era necessário para conter os comportamentos, né? O que se diz a respeito do espírita? O que é a definição de espírita, né? O espírita é aquele que se esforça para dominar as más tendências, né? Então, a gente se esforça de que maneira? Hoje, a gente se esforça de uma maneira racional, não é? De uma maneira racional, de uma maneira amorosa, né? Racional e amorosa, pelo menos seria o padrão aí, né? Seria o padrãozinho, né? Mas naquela época, o que acontece? A gente não tinha esse entendimento, a gente não tinha esse amor, não tinha esse desenvolvimento, então realmente essas ideias aí elas vinham para dar uma controlada, para dar uma freada, né? Porque a gente era primitivo mesmo, a gente, se não tivesse uma ideia de céu, de inferno, de castigo, de penas, né? De penas eternas, de dores, de sofrimento e tal, a gente não iria nunca refrear nossos instintos animais, né? A gente está melhorzinho um pouquinho hoje e tem alguns instintos animais que a gente ainda não consegue refrear. Imagina naquela época, né? Então, é por isso que surgiu, não é? O homem antigo via Deus como um soberano cruel, refletindo sua própria natureza violenta. Aqui é uma coisa interessante, tá vendo? O que é? Deus visto sob a lente do homem, não é? E aquele papo que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Quando Paulo me fala de Pedro, eu sei mais de Paulo do que de Pedro, né? Por quê? Porque a gente vê as pessoas e vê Deus sob a nossa ótica, né? Então o povo era violento, era vingativo e eles acreditavam o quê? Num Deus violento e vingativo, né? Basicamente o Deus de Moisés, que Jesus veio para mudar essa história. E que algumas pessoas hoje ainda servem o Deus de Moisés, não é? Alguns irmãos nossos, porque a consciência ainda não deu essa expandida, e outros porque seguem religiões que propositadamente continuam pregando o evangelho de Moisés, né? Justamente para impor medo e pegar o dinheiro dos nossos irmãos. Para falar um português bem claro, não é? Existem igrejas evangélicas aí que praticamente eles não pregam Jesus, tá? O nome de Jesus está só na porta. Da porta para dentro é o evangelho de Moisés. Se você não fizer isso, você vai para o inferno, é olho por olho, dente por dente, e você tem que dar o dinheiro para salvar a sua alma e por aí vai, tá? Então, assim, continua sendo conveniente e lucrativo para algumas religiões manter a cabeça dos nossos irmãos fechadas. Porém, todavia, contudo, entretanto, da mesma maneira que, né, Deus é muito sábio e tal, que acontece? Se dentro dessa igreja
de alguma forma esse irmão está tendo uma melhora, né? Então ele chega lá, ouve que tem que dar o dízimo, ouve que tem que parar de beber, isso e aquilo. Se isso representa alguma melhora na vida dele, quem somos nós para dizer que isso não traz um certo benefício, não é? E se ele está nessa linha de raciocínio ainda, inclusive a psicografia de ontem falou disso, a psicografia que a gente leu antes da palestra ontem no Milady, né? No sábado, falou disso, né? Deixar cada um ali na sua, respeitar o estágio de evolução de cada um, né? Respeitar o estágio de evolução de cada um. É isso. Aí, a evolução da compreensão divina. Então, Jesus, ele introduziu um Deus amoroso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele usou metáforas como o fogo eterno para impressionar as massas. Então, assim, Jesus já trouxe um Deus amoroso, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, deixou ainda essa ideia aí, ó, de fogo eterno, né? Em alguns casos ele falou mesmo assim do inferno e tal, né? E aí, né? Por tudo que a gente está estudando aqui, a gente imagina que também não cabia e não era conveniente naquele momento, né? Ele tirar todos os freios ainda, né? Os freios vão sendo retirados aos poucos à medida que o nosso ímpeto, não é? E nosso ímpeto animal vai diminuindo, não é? Porque quando a gente está muito lá no animal ainda, é difícil frear, né? É como um búfalo que vem correndo aí a 40, 50 por hora, é difícil frear, né? Esse animal, né? Se aparecer alguma coisa na frente dele, ele vai bater, vai atropelar, né? Se aparecer algo de uma vez assim na frente dele, né? Porque é muita força, é muito ímpeto. Não é? Então, assim, não dá para tirar todos os freios de uma só vez. Então, Jesus veio dar aquela melhorada, mas ainda deixou alguns freios aí por saber que a gente ainda precisava, né? Porém, com o tempo, a humanidade passou a entender Deus como justo e misericordioso, não como um tirano implacável. Né? Então está cada dia mais difícil vender essa ideia de um Deus tirano, implacável, vingativo. Né? Inclusive, a primeira parte da Bíblia, né, o Antigo Testamento fala, né, de um Deus vingativo, que até parece até que se compraz, né, no mal, parece que se compraz em castigar os seus filhos, né? Então, só que normalmente se atribui a Deus, como a gente acabou de falar, né? Sentimentos através da lente do ser humano, né? Então se atribui a Deus raiva, ira, vingança, coisa que certeza absoluta que não existe, né? Não existe na realidade e na divindade de Deus. O pouco que a gente sabe, ou o muito que a gente sabe sobre Deus é que Deus é amor, não é? Amor é renúncia, amor é incondicional, amor não julga, amor não maltrata, amor, né, não, é uma série de coisas, né? Então, esses sentimentos atribuídos a Deus têm mais a ver com o que a gente achava sobre ele do que o que realmente ele é. E você vê que é interessante, porque conforme vai aumentando o nosso intelecto e a nossa moral, a gente vai entendendo Deus diferente. E dessa maneira já não vai mais aceitando esse Deus de Moisés, vamos dizer assim, né? Cada dia mais, menos pessoas vão aceitar esse tipo de Deus. O que, de alguma forma, explica a debandada, né, de certas religiões, né? Ou seja, se você pegar a nossa juventude aí, pessoalzinho na faixa de 20, 30 anos, eles não vão, a grande maioria não vai entrar numa igreja que fica pregando esse Deus tirano e implacável, sabe? Eles não conseguem aceitar essa ideia, não é?
Então, quais são os argumentos contra as penas eternas, não é? Então, se a gente acreditasse nas penas eternas, a gente estaria acreditando na injustiça divina, não é? Um castigo infinito por erros finitos contradiz a bondade e justiça de Deus. Então, assim, a gente errou em algum momento da vida, não é? Cometeu um erro finito, e vai pagar infinitamente por aquele erro. É algo que contraria a nossa inteligência, não é? Outra coisa, não é? O outro argumento contra as penas eternas é o progresso espiritual. Se as almas podem evoluir na Terra, por que não após a morte, não é? Então, a gente tem 80 anos aqui, em média, 80 anos de vida na Terra, e uma eternidade depois que morre, né? E dependendo do que a gente fez em 80 anos, a gente vai sofrer o resto da eternidade. Então, é desproporcional, né? É desproporcional. Outra coisa é o arrependimento, não é? Se Deus perdoa em vida, por que não o faria depois da morte? Como a gente disse, normalmente, quando a gente desencarna, a nossa consciência, só pelo fato da gente ter saído da carne, ter saído do físico, a nossa consciência ela melhora, não é? Ela dá uma expandida, né? Então, não acontece de muitos espíritos, quando chega no plano espiritual, se arrepender do que fez aqui na Terra? É o que mais acontece, não é? E se Deus pode perdoar a gente quando está encarnado, por que ele não o faria após a morte? Não é? Então, são ideias, são argumentos que contrapõem a essas ideias de penas eternas, não é? A gente pode usar isso para embasar o fato da gente não acreditar nas penas eternas, certo? Aí tem uma parte desse capítulo que fala sobre a impossibilidade material, não é, das penas eternas, né? Se as almas não progredissem, Deus teria criado seres destinados ao sofrimento eterno, o que seria injusto, né? E a pluralidade das existências resolve essa questão, permitindo uma evolução contínua, né? Então, o que resolve esse dilema para a gente, né? E é por isso que eu acredito que é uma das ideias que mais consoladoras dentro do Espiritismo, não é? Tão consoladora quanto lógica, é saber que a gente tem mais de uma encarnação, né? São várias encarnações. É impossível um espírito se depurar em apenas uma encarnação, não é? Então, é isso. Se as almas não progredissem, Deus teria criado seres destinados ao sofrimento eterno. É isso aí. Então, seria injusto, né? Então, é uma impossibilidade. Bom, caminhando aqui para o resumo, né? Ou a conclusão, a gente anotou aqui que a crença em penas eternas foi muito útil no passado, mas hoje gera mais descrença do que fé, né? Que é aquilo que a gente acabou de falar. A gente pregar para alguém, ainda que ele não seja religioso, mas se ele já tem porque assim, ser religioso, isso foi o que o Carlos falou na palestra ontem, né? Ser religioso não significa ser espiritualizado, e ser espiritualizado não significa ser religioso, né? Então, assim, esse lance de ficar pregando, né, penas eternas, para um espírito que já tem uma certa evolução, antes de aumentar a fé dele, mais vai afastar, né, trazer descrença do que aumentar a fé dele. Por quê? Porque é incondizente, não é, com aquilo que ele acredita. E é incondizente até com aquelas coisas que a gente sente no fundo do coração, não é? É muito esquisito você acreditar que um Deus justo e bom iria nos criar
e baseado no que a gente faz em 70, 80 anos de vida encarnado aqui, a gente poderia ir para o céu eternamente ou para o inferno eternamente, não é? E aí, ainda na conclusão, né, a doutrina espírita oferece uma visão mais racional, não é? São penas temporárias e oportunidade de redenção, não é? Alinhadas com a justiça e misericórdia divina. Então, assim, se a gente tem erros, não é? Erros pontuais, erros temporários, a gente também tem penas temporárias. E a gente sempre tem a oportunidade de redenção, tá? Ou seja, muito mais aliado com a justiça e misericórdia divina, né? Se Jesus pregou que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Então isso é sinal de que aquele que é 100% amor, 100% bondade, 100% justiça, ele vai nos perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, até que a gente atinja o objetivo para o qual ele nos criou, não é? Deus nos criou para a perfeição e para a felicidade. O porquê de tanto sofrimento é que crescer dói, aprender dá trabalho, não é? E toda vez que a gente sai da pista asfaltada que é o Evangelho, a gente encontra um acostamento meio esburacado, cheio de mato, né, cheio de pedra. E normalmente isso nos faz repensar e falar, poxa, acho que eu vou voltar para o asfalto, que lá eu tomo menos pedrada, né? É isso, irmão, né? E aí, né, mais naquela citação do final do capítulo a respeito do livro de Ezequiel, né? No final do capítulo tem uma citação de alguns versículos do livro de Ezequiel, né? E nessa citação o texto reforça que cada alma é responsável por seus atos e que Deus deseja o arrependimento e não a condenação eterna. Tá bom? É isso, irmãos. Hoje eu acho que a gente conseguiu concluir o capítulo 5 e o 6, e a gente tem aí uns 5 minutos aí para bater um papo. Quem gostaria de falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Pode abrir o microfone e falar. Marta, tá só com a mão no queixo aí? Tá pensando no quê? Hã? Nossa, você deu um pensamento, já ia levantar a mão. Eu vi a mão no queixo, eu falei, alguém querendo falar. Não, eu ia falar primeiro, aí, Leandro, que você faz umas analogias muito interessantes que tornam muito mais fácil o aprendizado da gente, né? Então, faz essas colocações que você coloca, né, que você acabou de dizer agora, né, que a gente está no caminho do evangelho, de repente a gente vai para um acostamento meio esburacado, meio cheio de grama, e aí a gente quer voltar depois para o caminho. São analogias muito boas que fazem com que a gente reflita de uma forma mais leve sobre tudo, mesmo que está sendo falado aqui, né? O quanto é interessante a gente saber que não é muito fácil a gente trilhar esse caminho melhor. Não é fácil, não é tranquilo. Quem pensa que é tranquilo, não é tranquilo, né? A gente vai ter muitas provas pelo caminho, mas se a gente sair desse caminho também, o acostamento esburacado, a grama, né, as pedras, né, um guarda-reio quebrado, então vai ter um monte de coisas ali que vai ser pior, que vai ser muito pior, e que esse caminho nos traz mesmo uma força que nos direciona sempre, que nos impulsiona para frente, e essa ideia também da gente saber que a gente vai sempre para frente, né, para cima, isso também nos deixa aconchegados e nos deixa, de alguma maneira, conscientes de que a gente pode continuar, pode ir tranquilo, nadando realmente aí a favor da maré, né? Às vezes de costas, às vezes de peito, às vezes de braço, às vezes só com as pernas, não importa, cada um tem seu livre-arbítrio para seguir. Mas que se a gente seguir mesmo a favor, né, da corrente, nesse caminho para frente, para cima, observando esses ensinamentos, praticando hoje, amanhã, depois, devagar, né,
conscientes de que as penas eternas, realmente, elas não existem de acordo mesmo com esse Deus que a gente acredita que é infinitamente justo e bom. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a interiorizar, e eu sempre faço também uma analogia parca, não tão boa como a sua, mas eu falo que a gente, que é pai e mãe, a gente não condena os nossos filhos às penas eternas. E nós somos muito falhos, então você imagina uma grandeza divina que olha para a gente como uma criação tão maravilhosa, nos condenar a penas eternas. Então, se somos falhos, como que a gente condena um filho? E se Deus, na sua grandeza, como que ele condena a gente assim, né? Então, pensar, refletir sobre todas essas situações e ver que a gente tem, sim, um caminho bom para seguir, com dificuldades, mas a gente tem um caminho bom para seguir, para frente, para cima, devagar, que a gente vai chegar lá. Então, assim, as suas analogias foram perfeitas, foram muito boas. Outra situação que eu achei interessante, que eu ia colocar também, quando a Leni levantou a mão, era sobre o bem sofrer e o mal sofrer do Evangelho, que, para mim, é uma das melhores lições que tem e que eu realmente nunca esqueço. Legal. É isso mesmo. Acho que a Marta tinha dado uma travadinha, Marta, você concluiu? Eu concluí com o bem sofrer e o mal sofrer do Evangelho, que é uma lição perfeita, que é uma lição que vale a pena a gente pensar nela, porque os sofrimentos, eles são inerentes aos seres humanos, mas cada um escolhe como passar por ele. Cada um vai escolher. É isso aí. Mas é interessante o que você falou, porque esse aspecto consolador é o cerne da doutrina mesmo, não é? É o consolador prometido, não é? Agora, a partir do momento que a gente estuda, e isso vai se tornando uma realidade, uma certeza, uma verdade dentro da gente, é aí que vai fazendo a diferença, né? É isso aí, é isso aí. A Vera quer falar? Só Pode completar. falar. Perfeito, Marta, você falou tudo que eu concordo também. E o Leandro, essa 1 hora de aula que eu tenho tido, e hoje, ela vale por muito aprendizado, pode começar de agora, pode começar daqui 10 anos, a gente nunca vai esquecer o que você realmente coloca de uma forma tão clara, tão justa, tão correta. E assim, só me ocorreu o seguinte, no caso, a gente acredita em Deus, Pai, Criador de tudo, Pai de infinita bondade, justiça, né, perfeição, a gente é manifestado através do sentimento do amor, né? É isso que a gente está batalhando por conseguir, o amor ao próximo, construir o amor, né? E tudo isso que a gente está aprendendo, e hoje foi incrível, tudo isso que eu escutei, faz a gente ficar mais forte e exercitar o discernimento. O discernimento, assim, você pode estar... A gente está no meio de tudo. A gente está sendo ajudado por irmãos nossos e ajudando também muitos irmãos na convivência, em todos os lugares. Mas a gente tem que exercitar o discernimento. O que são as palavras de Deus, de Jesus? Porque muitas coisas você vai ouvir, muitas coisas são entendimentos de outra pessoa, e você vai ter habilidade assim, de pouquinho que se aprende, por exemplo, na aula de hoje, a discernir, fala, não, isso não vem não é da palavra de Deus, de Jesus, então, esse discernimento nos fortalece muito, diante do meio físico, espiritual e tudo mais. Então, eu acho que fortalece a gente. Tudo isso que a gente... Com certeza, com certeza. E o Espiritismo, ele prega mesmo essa fé raciocinada, né? Então, eu recomendo para vocês que, já que eu estou fazendo uma boa palestra
não é? E estou sendo agradável, que vocês desconfiem bastante do que eu estou falando. e vá olhar nos livros, porque a gente tem que ter uma fé raciocinada, né? Não pode ser um encantador de cobras aqui, né? Ah, não, então tudo que o Leandro fala é legal, não. A gente tem que buscar as fontes, não é? Para ter essa certeza, porque se a gente tem que tomar cuidado com os falsos profetas, né? Em todos os sentidos, né? A gente é passível de erro, né? Todo mundo é passível de erro, então a gente não pode simplesmente engolir. É claro que a gente está tentando fazer com amor, né? Com boa intenção, mas ninguém é perfeito, né? Então é até uma forma de eu diminuir minha responsabilidade aí, né? A gente tem que ir lá verificar, estudar, mas o que você falou é verdade, né? Quanto mais a gente estudar, melhor a gente vai conseguir discernir, não é? O que é bom e o que não é. E assim, tem algumas coisas que é muito simples, né? Se não tiver amor, se não tiver justiça, se não tiver bondade, provavelmente não é de Deus, não é? Provavelmente não é de Deus. Existe uma regrinha básica, não é? do Evangelho, que diz que reconhece-se uma árvore pelos seus frutos, não é? Então, seja quem for, é mais importante a gente ver os frutos que a pessoa dá do que as palavras que ela está falando. Porque, como dizem aí fora, né? Falar até papagaio fala, né? Então, a gente tem que focalizar a nossa visão nos frutos de todos, né? Se os frutos são bons, a árvore é boa, né? É isso aí, para a gente tomar cuidado para não ser enganado, porque nesses momentos que a gente está vivendo, Jesus nos alertou que no momento de transição seria também um momento que vai aparecer o maior número de falsos profetas. A gente precisa estar com o coração bem aberto e a mente bem preparada para a gente não aceitar coisas que não são de Deus. Tem muita gente falando em nome de Deus aí e pregando coisas que Jesus nunca falou, né? A respeito de morte, a respeito de guerra, né? Na realidade, na história da humanidade já se matou muito em nome de Deus e de Jesus, e continua tendo guerras em nome de Deus atualmente, né? Então, assim, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que vai achar normal a gente estar matando criancinha, né? Mas é isso, fica a reflexão. Nosso tempo, infelizmente, acabou. E alguém gostaria de fazer a prece final? Eu faço, Leandro. Faz, por favor. Agradecidos que estamos, a espiritualidade bendita que nos reuniu neste encontro, para este aprendizado, elevemos o nosso coração ao nosso Deus Criador de bondade, de justiça, de amor, de caridade, que coloca no nosso coração o amor, a bondade, a justiça e a caridade, porque é essa a grandeza divina que nos fala e que nos induz ao bem, à justiça, ao amor e à caridade. Nós te pedimos, ó Deus, que este olhar complacente de amor seja distribuído por todo o nosso planeta e que neste momento cada um de nós possa abraçar a cada um dos nossos irmãos, doando a esses irmãos o nosso melhor, o nosso carinho, o nosso cuidado, dividindo com ele a nossa felicidade, o nosso amor, o nosso bom domingo. Pedimos a tua bênção a todos que nesse momento estão no nosso coração. E agradecidos que estamos por estas palavras, pedimos a Jesus e aos bons espíritos amigos que possamos praticá-las no nosso dia a dia, cada dia um pouquinho, conscientes de que sim, somos capazes de ser melhores. Obrigada, agradecemos a todos, que assim seja e que estejamos juntos daqui a alguns dias. Bom domingo a todos. Amém, amém, que assim seja. Obrigado, gente. Bom domingo, viu? Que assim Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom domingo. Bom domingo. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.
Domingo.